Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire. Muito bem-vindo ao Comentando o Apocalipse. E o nosso comentário de hoje é sobre o diabo que foi aniquilado na cruz. Muitos irmãos pregam que o diabo, um ser maligno, ele foi aniquilado quando Jesus morre na cruz. Bom, então, qual é a proposta desse comentário? É mostrar que diabo é esse que Jesus ali aniquila. Primeiro eu quero dar um recadinho para vocês. O Comentando Apocalipse agora é multiplataforma. Nós estamos no Google Podcast, no Spotify, no Breaker. Nós estamos também no Overcast, no Pocket Cast e no Radio Public. Você que não tem tempo de assistir vídeo, você pode ouvir os nossos podcasts lá também, ok? Dá uma passadinha lá. Então agora vamos ao nosso comentário. Hebreus 2:14. Então diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Tem versão que diz que tinha o poder da morte. Bom, então vamos aqui entender que diabo é esse. Primeiro temos que entender o que é a palavra aniquilar. Aniquilar, destruir. Na nossa língua portuguesa, ela tem um duplo sentido, dependendo aonde você vai empregá-la. Se você está falando em destruição de um inimigo, de uma divisão inimiga, essa palavra tem um sentido de reduzir a nada, destruir completamente, exterminar. Mas quando você usa ela num sentido jurídico, ela tem outro sentido: tornar sem efeito, anular. Então resta saber aqui qual é o sentido da palavra que está dando ao texto. Será que está falando de um inimigo pessoal? Ou será que está falando numa ordem jurídica? Obviamente que é numa ordem jurídica. Por quê? Porque se trata de uma dívida a ser paga. Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então, se tratava de uma ordem jurídica, de um escrito que tinha contra os judeus. Tinha uma dívida, existia uma dívida a ser paga na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Que dívida é essa que constava de ordenanças? Lembrando que a lei ela foi dada para que o povo pudesse ter um relacionamento com Deus. Por causa dessa dívida que a lei foi dada. E essa dívida que era contra eles constava o quê? De ordenanças. E essas ordenanças, diz ele, o qual nos era prejudicial. E o que Cristo fez com essa lei? Removeu inteiramente e cravou na cruz. Bom, só que você já consegue entender que o escrito de dívida que o povo judeu tinha para com Deus era contra ele, era adversário dele. Agora vamos falar sobre a palavra diabo. O texto diz: para que por sua morte aniquilasse o que tinha, ou o que tem aqui no caso, o poder da morte, isto é, o diabo. Primeiro nós temos que entender, de novo, mais uma vez vou falar sobre isso, que a palavra diabo é uma palavra latina. Ela é de origem latina, que quer dizer acusador, caluniador. E quem acusava os judeus? Já vimos que os judeus tinham um escrito de dívida que era contra eles, que era adversário deles, e ela foi cravada na cruz. E quem é então este acusador? Veja João 5,45.
não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai. Quem vos acusa é Moshe, é Moisés que vos acusa, em quem tendes firmado a vossa confiança. Vocês não confiam em Moisés? É Moisés que vos acusa. Moisés aqui ele representa o quê? A lei? O decálogo? A representação da lei é quem? Moisés? Vamos entender uma coisa. O reino da morte foi de Adão até Moisés. É isso que diz Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Esse até, ele nos leva a um período inicial e derradeiro, final. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. De Adão até Moisés, reinou a morte. A morte era absoluta. Ela tinha o seu reino absoluto. E depois? Depois, a morte passa a ter um ministério. Ela agora começa a trabalhar em cima de um ministério. Que ministério é isso? É o ministério de morte, de acusação. Esse é o ministério de morte gravado com letras em pedras. O que foi gravado lá no deserto na pedra, em letras? O decálogo, os 10 mandamentos. Então, se esses 10 mandamentos, se esse decálogo se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí ele continua. Porque se o ministério de condenação foi glória, em muito mais proporção será a glória do ministério da justiça. Então, do que Paulo está falando? Ele está falando de quê? Da lei. Do ministério de condenação e do ministério de morte gravado com letras em pedras. Então, o reino da morte, ele reina até Moisés. De Moisés em diante, passa agora a existir, a reinar o ministério de morte. O inimigo do homem não era a lei. O inimigo do homem era a morte. A morte, a Diana que veio por Adão. Por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Então, mas essa morte agora toma uma roupagem. Essa morte agora toma para si uma roupagem, que é a lei. Ela passa a operar através da lei. A lei agora é que vai dizer quem é que vive e quem é que morre. E Jesus Cristo, ele venceria a morte e não a lei. Para isso ele tinha que fazer o quê? Enfraquecer a lei. Quando ele morre na cruz, já vimos que aniquilar numa sentença jurídica é perder força. E quando ele morre na cruz, a lei perde força. Isso significa o quê? Significa que eles continuaram depois da morte de Jesus fazendo seus sacrifícios, continuaram levando bezerro, ovelha, novilho, pombas, rolinha, todos os rituais. O próprio Tiago instou a Paulo a raspar a cabeça, a fazer voto. O templo estava de pé, ainda tudo funcionava, mas não tinha mais o mesmo valor para Deus, porque a partir da morte dele, o valor agora era outro, era o sangue do seu filho, era o sangue do cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, para Deus não tinha mais valor aquilo. Então, por isso que perdeu força. Foi aniquilado, perdeu força. Então, precisava que ele perdesse a força para que a morte fosse descoberta e Cristo vencer a morte. Porque este era o verdadeiro inimigo do povo. Não era a lei de Moisés que era o inimigo, era a morte. Então, veja 1 Coríntios 15, 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído seria o quê? A morte. Este é o verdadeiro inimigo do povo de Deus.
que deixava o homem retido, o seu espírito não ia para estar com o Pai, ficava no Hades. Este era o inimigo que foi vencido. Então voltamos agora para o início, para o versículo inicial, Hebreus 2,14, agora vamos ler o 14 e o 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, pela sua morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele derrotou, ele enfraqueceu a lei, não a destruiu. Ele enfraqueceu a lei para livrar todos os judeus do pavor da morte. E o pavor da morte sujeitava as pessoas a uma escravidão eterna, por toda a sua vida. Se, pois, estás morto com Cristo quanto aos rudimentos, que rudimento é esse? Rudimentos da lei. Que mundo? O mundo judaico. Por que vós carregueis ainda de ordenanças levíticas, como se vivesse no mundo, tais como? Aí ele continua dizendo, não toques, não proves, não manuseieis, as tais coisas, todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência. Veja, aparência. E é disso que os judeus viviam, de aparência. Jesus vivia dando paulada nos fariseus porque eles viviam de aparência. E tinha aparência de sabedoria, em devoção voluntária humilde e em disciplina do corpo. Mas não tem valor algum. Isso não tem mais valor. Tudo isso, depois que Cristo morre na cruz, ele perde o sentido espiritual. Eles continuaram fazendo, mas perdeu todo o sentido espiritual. Eles faziam agora por própria satisfação da carne, achando que o que estavam fazendo estava agradando a Deus, mas não estava mais, porque a partir da cruz, o único sacrifício que agradava a Deus agora era o de Cristo, do seu Filho unigênito. Então, resumindo, qual é o diabo que foi vencido na cruz? Que foi derrotado na cruz? Aniquilado. Perdeu força. Foi a lei de Moisés, que não foi destruída de fato totalmente. Ela perdeu força para que Cristo derrotasse a morte. E é lógico que esta lei que tinha por seu símbolo máximo o templo, ela veio abaixo no ano 70. Isso é fato. Os judeus hoje, eles não praticam mais a lei na sua totalidade. E a própria lei diz que se você não praticar um requisito, um mandamento, uma ordenança, deixar de praticar um, você já é culpado por todas elas. Então eles não praticam mais a lei em sua totalidade, porque o templo caiu e eles não levam mais dízimos, e eles não fazem mais sacrifícios. Todas as coisas da lei levítica não tem mais como praticar, porque se praticava em templos. E por isso que Deus tinha que destruir aquele templo. Porque se o templo tivesse de pé até hoje, ainda teria sacrifício. Tentando anular, porque de fato não iria anular, mas tentariam anular com isso o sacrifício de Cristo. Amém, meus amados? Esse é o meu entendimento. E se esse entendimento foi útil para você, dê o teu like, compartilhe, inscreva-se no canal, compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Me ajuda a fazer essa palavra correr. Graça e paz.